Fala galera, eu quero continuar com as aulas do DaVinci. Eu vou tentar fazer uns vídeos mais curtos agora, não esse que é a introdução, mas focando nas ferramentas que a gente vai utilizar para edição, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. Bora lá, vem comigo. Tá, abriu o DaVinci. Primeira coisa, vai para a pasta de edição. É aqui onde você vai passar a maior parte do tempo, de longe. É editando o seu vídeo. Não tem como não comparar com outros programas como o Premiere, o Filmora ou alguma coisa do tipo. E tem uma coisa no DaVinci que o layout é um pouco diferente, que as ferramentas principais estão todas aqui, em cima da timeline. Normalmente você vai vê-las do lado. Eu gosto desse layout assim, porque isso faz com que a timeline possa ficar o mais comprida, já que ela ocupa o maior espaço dentro da tela, principalmente se você tiver um monitor mais comprido, como o meu. Então eu quero focar nesses primeiros aqui, que é a parte de seleção. E claro, um dos problemas que pode ser que melhore no futuro é o fato de você não conseguir alterar o layout. Tem algumas coisas até que você pode fazer, mas eu uso o padrão mesmo, me acostumei com ele, eu mudaria só uma coisa ou outra. Quem sabe numa versão futura. Tá, eu vou começar aqui puxando os vídeos. Eu vou puxar esses dois, mas depois eu puxo outros para exemplificar algumas coisas. Deixa eu puxar esses dois caras aqui e eles estão na minha timeline. Minha câmera não deixa, ela não roda automaticamente, então eu vou rodar aqui menos 90 graus e esse aqui também menos 90. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a aba Inspector, que eu vou analisar cada um desses aqui um por um. Deixa eu configurar minha timeline para vertical e configurar aqui o Image Scaling. Não fazer nenhum tipo de zoom automático. Joia. Agora da forma que eu filmei, ele está 1 para 1 em relação à minha timeline. Eu vou baixar o volume desse cara aqui, só para não atrapalhar a gravação, mas normalmente eu deixo ele ativo. Primeira coisa, essa ferramenta de seleção, é o Selection Mode, ela tem um atalho. Esse atalho é importante saber, porque você vai estar mudando o tempo todo. Esse cara aqui do lado, que é o Trim Mode, você faz com que você possa escolher qual é a forma que você vai usar para selecionar e ajustar o seu clipe. Esse aqui vai ter um episódio especial sobre isso. O importante é anotar esse terceiro aqui, que é o Dynamic Trim. O Dynamic Trim, ele pode ou não estar ativado independente desses dois botões. Pode perceber que a agulha fica amarela quando ele está ativado. Eu vou dar um spoiler logo sobre o Dynamic Trim. Eu deixo ele desativado, sempre. Eu nunca uso esse cara. Por quê? Teoricamente ele serve para acelerar alguns processos de corte. Mas eu não gosto, eu prefiro usar o corte mesmo, o corte normal, que é o Blade. Então, por enquanto, a gente vai deixar desativado para a gente entender como é que funciona essa setinha. Bom, a ideia da setinha é que você possa pegar um vídeo, pegar um trecho. Então, peguei um trecho, segurei e arrastei para um lado, segurei e arrastei de volta. Da mesma forma que se eu for para outra trilha de vídeo, o áudio vai junto. Então aqui nesse mesmo arquivo, ou nesse mesmo setor, eu tenho vídeo e áudio ao mesmo tempo. Qual é a primeira informação importante? Vamos supor que essa galera vai entrar aqui depois. Beleza. Agora vamos supor que esses setores aqui eles estejam lá no fundo, que você vai reservar para um momento depois. Caso eu puxe qualquer vídeo e eu coloque por cima, ele apaga da timeline o que estava. Então se eu soltar aqui, pode perceber que ele apagou o que estava por trás. Então você tem que ter muito cuidado quando você estiver manipulando, porque pode acontecer de você estar com um zoom, por exemplo aqui, e se você puxar algum vídeo que seja muito grande, esse trecho todo aqui vai esbarrar lá no outro, e acabou apagando aquilo que eu tinha reservado. Então essa é uma informação primordial. Colocou uma peça em cima da outra, ele automaticamente entende que você está querendo apagar aquela parte. Tá, deixa eu tirar aqui. Com o Alt você dá o zoom e tira o zoom. Também é feito por esta barrinha aqui, tem uma barrinha em algum canto, aqui ó. Você pode aumentar o zoom ou diminuir o zoom. Eu prefiro usar os atalhos do teclado, no Alt mesmo. Se você puxar com o mouse, ele tanto anda na horizontal
como ele anda na vertical, só que ele pode andar também na diagonal, ou seja, ele está andando para frente e para trás no tempo, como ele está mudando a trilha, caso você queira, por exemplo, colocar um vídeo passando por cima do outro. Por algum motivo, você não quer simplesmente apagar esse trecho e você só quer deixar reservado caso você precise desse trecho para um outro ponto do seu vídeo. Então, se você segurar o Shift, ele vai andar apenas para cima. Ele não vai mais fazer o movimento lateral, evitando que você esbarre em outro trecho de vídeo. Então é sempre, quer andar livre, mouse solto, minha mão está no ar, apertou o Shift, ele só anda na vertical. Se você apertar o áudio, eu pego apenas uma das... Como é que eu vou dizer isso aí? Uma faixa? Não, não é uma faixa. Eu posso alternar, melhor falar assim, eu posso alternar entre o áudio e o vídeo. Segurando o Alt, você não vai pegar o combinado, né, que seria o trecho do áudio com o vídeo. Se você segurar o Alt, ele vai pegar apenas um deles. E eu posso movê-lo para cima e para baixo para mudar a trilha de vídeo, ou a mesma coisa com o áudio, jogando para baixo ou para cima. E o curioso é que você também pode andar. Se eu andar na horizontal, ele vai reconhecer aqui que tem uma diferença de 1,21 segundo. Isso pode ser útil. Claro, são raríssimos os casos que você vai querer desincronizar o áudio do vídeo. A não ser que seja uma pancada, que você quer botar antes para causar alguma emoção, não sei. No feeling você acaba entendendo que você tem que trazer o áudio mais para frente ou para trás. Mas se for alguma coisa assim falada, que você precisa da sincronia com a boca, isso é inviável. E na hora que você volta para a posição, essa marquinha vermelha sai e mostra para você que está totalmente inteiro, né? Que está sincronizado, me desculpe. Se você aperta o Delete, ele deleta o vídeo e tira o setor do tempo. Então todo mundo que está para frente volta. Mas se você aperta o Backspace, ele simplesmente remove o vídeo, ele apaga o vídeo que está na timeline, ele continua aqui no teu Media Pool, mas ele apaga na timeline e deixa o espaço em branco para poder você colocar alguma coisa ou fazer alguma modificação. Inclusive os espaços também, ou seja, o espaço entre uma trilha e outra, deixa eu voltar aqui, vamos supor que você queira juntar esses dois, você pode pegar o espaço vazio entre eles. Então se eu pegar esse espaço e apagar, ele junta os dois trilhas, assim como eu pegar esse espaço e voltar, ele junta as duas trilhas. Então se você tiver essa situação, e aí eu vou falar sobre o Blade mais para frente, eu vou cortar aqui e vou usar o S para apagar esses setores. Deixa eu jogar isso para frente. Pronto. Se eu apago isso aqui, ele volta. Mas vamos supor que você queira selecionar todo mundo para frente. Então eu posso fazer a minha seleção assim, que ele vai pegar mais de uma trilha. Só que às vezes não, sempre minha timeline está uma confusão. E fica muito difícil você ter que ficar tirando o zoom para poder ver todo o vídeo, para poder fazer uma big seleção para pegar todo mundo. Para isso tem um atalhozinho bem interessante, que é o Alt Y. Ou seja, da posição que minha agulha está, se eu apertar Alt Y, ele vai pegar daquele ponto para frente. E aí eu posso juntar todo mundo na mão ou mover, porque eu quero, por exemplo, abrir um buraco para poder trazer uma outra trilha aqui para o meio. E aí eu apago os espaços. Essa agulha ela pode estar tanto nesse setor como tocando em um vídeo, ou seja, se minha agulha estiver tocando num vídeo, apertei Alt Y, ele vai pegar desse vídeo que eu estou tocando para frente. Certo, deixa eu me lembrar de alguma outra característica. E se eu esquecer alguma, eu vou colocar nas aulas seguintes. Quando você passa o mouse por cima de um objeto estando no Selection Tool, pode ver que o ícone muda. Tá vendo? Se eu estiver com o mouse exatamente em cima da peça, significa que eu posso pegar a peça. Eu vou chamar isso de peça ou de take. Desculpa se eu confundir os nomes, é porque eu dou aula de outros programas e volta e meia eu confundo os substantivos aí. Se o mouse estiver na ponta, que ele estiver com essa setinha, significa que eu posso levar ele mais para frente ou mais para trás. Perceba que ele não está mudando de posição, ou seja, o mouse em cima eu levo a minha peça para frente e para trás, o mouse aqui na pontinha faz com que eu traga a peça para frente e para trás. Inclusive, o curioso que é, independente da posição da agulha, na hora que eu estiver levando isso para frente ou para trás, lá no meu... Como é o nome disso? Viewscope, Viewport, como é o nome disso?
Esqueci, aqui no monitorzinho dele, deve ser monitor, não sei. Aqui no monitor vai mostrar o tempo final, então eu posso marcar exatamente no tempo que eu soltei aqui o celular, por exemplo. E eu sei exatamente o tempo que ele acaba. Quando eu soltar o mouse, a agulha volta para o ponto onde ela estava. Se eu segurar com o Alt uma das peças e apertar o Backspace, ele vai apagar apenas essa peça, ou seja, se eu segurei o áudio, ele vai apagar o áudio. Se eu segurar o vídeo, eu quiser manter o áudio, ele apaga só o vídeo. E perceba que quando o mouse está aqui na frente, ele tem um limite, eu só tenho o vídeo até aqui. Então quando chegar aqui ele toca e fica em vermelho, que é para me indicar que ele chegou até o final. Então qual é o exercício que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar tudinho e vou jogar esse trecho. Pronto, eu achei o trecho aqui, é que eu tinha me confundido. Então aqui o que eu quero? Eu vou tirar o celular aqui da tampinha, ó. Cortei aqui. Eu não sei se vocês viram esse short lá no meu canal principal, mas eu vou cortar e apagar esse trecho. Pronto. Pronto, e o que eu quero? Eu quero que na hora que eu jogue a tampinha, a capinha, quer dizer, ou seja, eu tirei o telefone, aí joguei a capinha e aí tem o tempo certo, ou seja, a capinha sai de tela, aí esse é o ponto que eu vou cortar, então eu vou trazer esse cara para cá, ó. E nesse ponto aqui é quando a capinha vai voar para, isso é outro vídeo, e é quando ele vai voar para o lixo. Então eu vou pegar aqui, ó, nesse ponto, pronto, cortei aqui, vou trazer e vou juntar os dois. Então agora eu tenho uma sequência. Vou dar o play aqui, que ele joga a peça e ela já vai direto para o lixo. Não tá bem na posição não, mas dá para entender, ou seja, tirei o celular, joguei a capinha e ela escorreu para o lixo. E aí só uma curiosidade técnica, perceba que quando eu faço isso eu fiz com a mão esquerda e depois, como eu estava atrás da câmera, eu empurrei com a mão direita. Eu não me lembrei que eu tinha usado essa mão. Então, lógico, isso é um detalhe, isso é uma curiosidade. Faltou aí um continuista. Continuista é exatamente o cara que garante que os elementos, vamos supor que você esqueceu um copo na cena e tal, eles estejam na mesma posição quando você for fazer a cena seguinte. Porque na hora da gravação nunca é linear, né? Você grava uma parte num dia, outra parte uma hora depois, preparar a iluminação e tal, e sempre quando você grava uma cena para outra, você tem que se lembrar. Lógico, como isso é uma brincadeira em casa, que eu tive que aproveitar aí um tempo que eu tinha, eu não consegui me lembrar disso, mas, enfim, para os próximos vídeos eu pretendo me lembrar e peço desculpas pelo erro. Enfim, nós vimos essa ferramenta, o Selection Mode, que é a letra A, que ele seleciona os trechos e eu posso carregar pela minha cena. Na aula que vem, a gente vai ver este carinha, que é o Trim Edit Mode. Não deixe de se inscrever e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.